Os dados são hoje o que o petróleo foi para a humanidade no século passado. Então nós precisamos enxergar esse movimento como certas tendências que convivem com outras do passado. A indústria 4.0, ela veio reforçar essa divisão internacional do trabalho. Esse conjunto de recursos tecnológicos irão possibilitar uma transformação sem precedentes nas relações humanas, quando, por exemplo, se fala nos impactos no mundo do trabalho, né? Um termo cunhado na Alemanha, né, Indústria 4.0, onde o debate sobre a quarta revolução industrial se colocou. E ele traz consigo, nos teóricos que são a referência, né, por exemplo, Klaus Schwab, que é inclusive diretor do Fórum Econômico Mundial, que em 2016, em Davos, na Suíça, fez um evento, né, com diretores de empresas, estudiosos, cientistas da computação, da engenharia, artistas, jornalistas. E era um evento sobre uma temática que, ao que pareceu para eles, né, era iminente, né? Então, se aponta, assim, dentro das estimativas que se faz sobre o século XXI, um horizonte de expectativas crescentes, onde esses recursos tecnológicos como inteligência artificial, Big Data, Internet das Coisas, impressora 3D, realidade virtual aumentada, você tem nanotecnologia também, inclusive criogenia, né, estudos de congelamento de corpos com vista a serem ressuscitados no futuro. A gente tem no Brasil um projeto conhecido como Indústria 2027. Ele é uma parceria do CNI, do Instituto Evaldo Lodge, da Unicamp e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse projeto, ele teve início um pouquinho antes de 2017, né, e ele tinha a intenção de mapear como que está o Brasil em termos de incorporação dessas tecnologias que são relacionadas à indústria 4.0, né, essa série de tecnologias disruptivas que são associadas à indústria 4.0. Analisando 8 dessas tecnologias, eles chegaram a um número que hoje no Brasil nós temos apenas 12 empresas que estão num estágio evolutivo de utilização dessas tecnologias de forma integrada. Então você pensa, num país como o Brasil, né, a gente tem hoje, dentro desse projeto que é o maior hoje no Brasil de mapeamento, né, a gente tem somente 12 empresas. Porém, nós temos aí, essa é uma pesquisa longitudinal, então eles fizeram um levantamento em 2017, tem uma perspectiva de levantamento em 2022 e finalmente em 2027, por isso que eles chamam Indústria 2027. Existe aí uma perspectiva de crescimento razoável aí para o Brasil, né? Então as empresas que respondentes dessa pesquisa, elas têm aí perspectiva de incorporar, de trazer para dentro, né, essas tecnologias que a gente associa aí à indústria 4.0. O capital visa o lucro o tempo todo, portanto o capital está em permanente processo de expansão e acumulação. A sua reestruturação interna, portanto, ela decorre dessa necessidade fundamental de expansão do capital. Isso faz com que o capital busque se inovar o tempo todo em direção à extração de mais trabalho, de mais valor, se quiser. Então a indústria 4.0, ela se insere nesse movimento de tentativa do capital, de ir além da lei do valor e de buscar a extração de mais trabalho a qualquer custo. Então esse conjunto de inovações tecnológicas, fundamentalmente, rumo ao que tem sido chamado de revolução 4.0 ou quarta revolução industrial, e que visa incrementar a produtividade do trabalho. O capital, como eu dizia, ele está sempre em busca de lucro e sempre visando aumentar a produtividade do trabalho. Como é que se aumenta a produtividade do trabalho? Não existem tantas formas assim. Ou a gente expande a jornada de trabalho,
ou a gente incrementa o ritmo, acelera o ritmo de produção do trabalho. Ou as duas coisas ao mesmo tempo, que é aquilo que o capital mais sabe fazer. Então, incrementar o processo produtivo, incrementar a produtividade, melhor dizendo, significa necessariamente produzir desemprego. Você substituir o trabalho vivo, o trabalho humano, pelo maquinário. Isso é inerente à lógica do capital. Por isso, inclusive, que o desemprego também é inerente à lógica do capital. Marx já havia identificado essa tendência do capital, não é? O desemprego estrutural sempre existiu e os principais teóricos do capitalismo colocam isso, a tese do Marx, como um exército industrial de reserva, como se fosse uma necessidade do sistema de continuar existindo. Eu acho que a tecnologia, que lá na época da Inglaterra ajudava a substituir mão de obra e causava aqueles grupos que iam destruir as máquinas e tal, mudou de vocação, mas os líderes do processo continuam os mesmos, os perdedores, os ganhadores continuam os mesmos, e esses teóricos como Habermas, que é um crítico que pega o rescaldo ali da escola de Frankfurt, né, que tenta avaliar o problema tecnicista da sociedade industrial, junto com os ganhos e perdas, e ele é um cara que defende que a gente deve manter os ganhos da sociedade industrial no Ocidente. Ele usa um termo num debate com o Jean-François Lyotard, que é: não vamos jogar o bebê fora junto com a água da bacia, né? Ele usa esse termo importante nesse debate. Tudo bem, nós temos ganhos tecnológicos importantes e esses ganhos tecnológicos causam uma substituição de mão de obra braçal. Ainda assim, é necessário que alguém pense para que certas profissões existam. Ensino, desenvolvimento de pesquisa. Então, o que eu vejo é uma remodelação das forças de trabalho. Algumas são substituídas, como na cana-de-açúcar, o cortador de cana, que ainda existe por força de sindicato na nossa região, em Ribeirão Preto, mas não compensa para o grande produtor de cana-de-açúcar manter gente cortando cana, é mecanizado. Então, o que eu vejo é uma remodelação dessas relações de trabalho, mas em nível sistêmico eu não vejo a tecnologia mudando nada. A gente tem já alguns estudos, né, que dizem que alguns postos de trabalho vão sumir, né? Eu tenho uma visão de que mais do que sumirem postos de trabalho, a gente vai ter uma grande transformação de alguns postos de trabalho, né? Logicamente, aqueles trabalhos que são mais mecânicos ou trabalhos de precisão manual, humana, eu tenho a impressão de que esses trabalhos tendem a sumir, né? E trabalhos que demandam maior carga cognitiva, né? Maior capacidade de interpretação, maior capacidade de empatia, né? Do ser humano, esses postos de trabalho, com certeza, aí eles eles têm mais chance aí no futuro, né? Tem um estudo da Universidade de Oxford que diz que eles fizeram um levantamento aí de mais de 700 tipos de trabalho que existem hoje em dia, né? E eles fazem lá de acordo com a análise de vários especialistas, quais postos que tendem a sumir e quais não sumirão, né? Então, assim, operador de telemarketing, hostess em restaurantes, secretário de médico. Certamente há uma aspiração humana pelo fim do trabalho. Sob as condições nas quais a gente trabalha na sociedade do capital. Quem não quer se libertar do trabalho? Imagina um trabalhador rural que usa a enxada de sol a sol, de chuva a chuva, de segunda a segunda. Se esse trabalhador não quer se livrar da penosidade do trabalho, certamente quer. Então a gente quer se livrar da penosidade do trabalho, para que sobre tempo para a gente fazer tantas outras atividades que são aquelas que nos realizam enquanto seres sociais, humanos. Qual é o problema? O problema é que na sociedade do capital, a libertação do trabalho significa o desemprego. Significa uma condição vil de desempregado, de miserabilidade, de ausência de condições de reprodução da vida e da existência. Então, quando a gente olha todas as maravilhas da indústria 4.0, aqueles robôs operando
o processo produtivo todo, há inúmeras imagens sobre isso que a gente pode encontrar na internet. Isso é muito interessante, a gente pensa, poxa, finalmente a gente vai se libertar dessa atividade produtiva que é tão penosa. Tem um impacto enorme sobre o corpo, sobre a subjetividade do trabalhador. Só que essa libertação, essa liberdade é uma libertação para o desemprego, para a ausência das condições de reprodução da vida e existência. Então, em termos dessa contradição, que nós precisamos equacionar essa questão. Nós não estamos falando de um tipo de libertação da penosidade do trabalho para uma outra forma social que seja simultaneamente produtiva, que atenda às necessidades humanas, que realize o ser como indivíduo, o ser como sociedade e que o liberte da penosidade do trabalho. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do avanço de um tipo de produção que condena o sujeito ou, e eu acho que essa tendência é cada vez maior, ou a uma jornada de trabalho extenuante, cada vez mais larga e mais intensiva, ou a ausência de qualquer atividade produtiva, o que significa aquilo que eu dizia, o desemprego. Indústria 4.0, mas também chamada de quarta revolução industrial, né? Então, assim, todas as revoluções industriais, assim, a começar pela primeira, que é a partir dela que a gente tem essa nova visão do que é o trabalho, né? Antes dela a gente tinha uma visão totalmente diferente do que é o trabalho para o homem, né? O que é o trabalho na humanidade, né? Então, cada uma dessas revoluções, a seu modo, tem aí um impacto sobre o trabalho, né? O processo da Revolução Industrial é atribuído como a inauguração na Inglaterra, mas nada mais é do que você pegar um monte de atividade de manufatura e automatizar por invenções e mecanismos que tiram um pouco do trabalho braçal e pega aquele serviço repetitivo e bota numa máquina que faz isso em série. Isso teve um impacto fundamental porque nenhum ser humano consegue trabalhar 24 horas por dia e todos os produtos produzidos nessa série acabam saindo mais rápido, mais barato. Então o impacto disso transformou o mundo como era até então. Então lá nos anos 1600 a Inglaterra começou esse processo e isso foi espalhando para o resto do mundo daí em diante. Quais são os efeitos que a gente pode mensurar hoje, efeitos assim no mundo do trabalho, em todas essas revoluções industriais, né? Eu acho que é aí que situa o debate da tecnologia nesse sentido, assim. Eu suponho, né? Eu acho que a diferença que a gente pode conjecturar hoje sobre técnica e tecnologia é que a tecnologia ela é a aplicação científica da técnica, é como se ela, digamos, estivesse disposta dentro de um contexto onde o que a define, né, fosse uma produção em larga escala, própria mesmo de uma indústria, própria mesmo de uma outra vertente ou outra concepção mesmo, né, daquilo que era simplesmente uma mediação. E será que a primeira revolução industrial ela foi uma revolução tecnológica nesse sentido, justamente por esses critérios, né, que a gente está falando aqui, e como eram pensadas, né, pelos autores da época, pelos cientistas da época, enfim, como se faz a análise hoje, né, do que se esperava, né, da primeira revolução industrial. Eu suspeito que, tal como hoje, haveriam as pessoas que também temiam os resultados daquela monstruosa máquina de ferro, né? Você olha o ser humano estritamente como um consumidor, essas tecnologias são maravilhosas, né? Você pede um táxi muito rápido, você consegue comprar uma passagem de avião muito rápido, você tem acesso a música, a filme, a várias coisas, né? Então você está pensando aí o ser humano essencialmente como consumidor. Então, os aspectos positivos são muitos. Mas quando você pensa que aquele ser humano ele não é somente um consumidor, mas ele é um trabalhador dentro desse sistema, aí você já não consegue ser tão positivo, né? Quando você começa a ver essa substituição, né, das pessoas,
cada vez mais por máquinas, né? Mesmo naquelas atividades que a gente julgava pensantes, né? A inteligência artificial está aí. Aí você começa a ficar um pouquinho mais, né, com o pé atrás, né? A gente não é simplesmente consumidor, né? A gente é trabalhador nesse processo, nós somos seres humanos, né, nesse processo. A Uber é uma empresa que, digamos, se utiliza majoritariamente no seu circuito de funcionamento de administração dos usuários que ela contrata do Big Data, né? E o monitoramento que ela tem desses carros e dos motoristas, inclusive o mecanismo de pontuação, de qualificação que os próprios usuários vão fazer no sistema de dados, é administrado pela empresa a partir dessa matematização, né, quantitativa de exame e decodificação dos dados, né, virtuais, e que tem no Big Data uma referência assim, privilegiada no âmbito do seu funcionamento básico, né. Você tem essa imagem, né, de que, ao mesmo tempo que se promete uma expansão sem precedentes no âmbito do Big Data, você tem simultaneamente a perspectiva de que o Uber irá se expandir ininterruptamente e, digamos, ele vocaliza uma revolução industrial também na maneira como as pessoas estão organizando o nicho de trabalho mediante serviços, né? Quem é a classe trabalhadora hoje? E quais são as tendências que marcam a constituição dessa classe trabalhadora a partir do impacto da indústria 4.0? Imagine, por exemplo, os trabalhadores do Uber, os motoristas. Como eles se articulam para realizar alguma luta comum? Se a Uber resolver pagar metade do que paga hoje, qual é o terreno concreto, material, onde esses trabalhadores se encontram para poder discutir alguma forma organizativa de reivindicação de direitos ou de melhoria das condições de trabalho? Não há. O processo de urbanização que colocou todo mundo no mesmo lugar e colocou todo mundo lá na fábrica gerou uma sensação de identidade coletiva, de uma sensação de massa, de povo, e que favoreceu de um jeito ou de outras pessoas se organizarem, porque viviam sobre as mesmas circunstâncias, lidando com os mesmos problemas. A indústria 4.0 facilita uma aproximação do distante e um distanciamento de quem está próximo. Então o cara trabalha no mesmo escritório da mesma empresa, cada um de um canto sem se comunicar, cada um com seu headset, ou trabalha de casa. O que eu vejo é um desfavorecimento da mobilização organizacional dos trabalhadores, de maneira geral em todos os lugares. E eu não consigo enxergar uma luz no fim do túnel disso num curto prazo. A nossa organização enquanto indivíduo está sido, eu assisto ela perplexo quanto ela é fraca. Então parece que essa questão da consciência de classe que era mais fácil de ser sentida antes, hoje em dia parece uma coisa nebulosa e as pessoas não se mobilizam e não reagem. Agora imagine mais um salto, que é o que essa indústria 4.0 propõe e promete. Um conjunto de veículos não tripulados por motoristas. A gente não vai ter nem trabalhador para se organizar para reivindicar direitos. Só que nós vamos ter um outro tipo de trabalhador. Alguém precisa operar essa coisa toda. O sujeito que desenvolve o software, o sujeito que está lá do outro lado, que de alguma maneira articula tudo isso online, são esses novos trabalhadores. Como é que a gente organiza esses trabalhadores? Essa é uma dificuldade monumental que vai impactar o conjunto da classe, já impacta em termos de formas organizativas da classe. Se os sindicatos não se atentarem para isso, os sindicatos que já estão na lona, dali não vão sair. Isso não é ser ludista, não é negar a importância da tecnologia de forma alguma. Isso é tentar buscar uma reflexão crítica, né? Tentar enxergar isso de forma mais crítica.